Hoje a gente vai mergulhar numa das obras mais revolucionárias da literatura. É um romance brasileiro do século XIX, contado por um narrador que tem uma perspectiva, digamos, bem única sobre a vida. Até porque ele já morreu. É isso mesmo, ele está narrando a história dele direto do túmulo. E para começar, olha só a dedicatória do livro. É chocante, é sombria, irônica, e já dá o tom de tudo que vem pela frente. Fica claro que isso não é um livro de memórias qualquer, e o narrador faz questão que a gente saiba disso desde a primeira frase. Então, o ponto central é esse. A história não é contada por alguém que olha para trás na sua vida. É contada por alguém que olha para trás do outro lado da morte. E isso, claro, muda completamente as regras do jogo. O nosso narrador Brás Cubas faz essa distinção que é crucial logo de cara. Ele diz: "Eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço." Entende a sacada? Para ele, a morte não é o fim, é um novo começo. É o ponto de vista perfeito para ele finalmente poder contar a história dele com total liberdade, sem filtro nenhum. E o gênio por trás dessa ideia toda? Machado de Assis. Publicada em 1881, Memórias Póstumas de Brás Cubas simplesmente despedaçou as convenções literárias da época. É considerado um dos maiores romances já escritos, antecipando em décadas os movimentos modernistas do século XX. Sendo um defunto autor, Brás Cubas decide que o único jeito lógico de começar a autobiografia dele não é pelo nascimento, mas, claro, pela morte. Ele conta pra gente que morreu de pneumonia aos 64 anos, mas olha a vaidade dele, ele insiste que não foi a doença que o matou não. Foi uma ideia grandiosa e útil que o distraiu tanto que ele acabou se esquecendo de cuidar da própria saúde. E quantos amigos foram se despedir desse grande homem? 11. Apenas 11 pessoas corajosas apareceram no funeral dele, num dia cinzento e chuvoso. Ele faz questão de registrar o número exato, com uma precisão quase de contador. A reação dele ao discurso de um desses amigos no enterro revela tudo. Em vez de ficar comovido, ele, na maior frieza, reflete sobre o dinheiro que deixou para o amigo no testamento. É como se o elogio fúnebre fosse só uma transação comercial. Isso mostra perfeitamente a visão de mundo dele. E qual era tal ideia grandiosa? O emplasto Brás Cubas, um remédio milagroso que ia curar a melancolia da humanidade. Só que ele mesmo confessa que a motivação não era ajudar os outros. Era o desejo de ver o nome dele estampado em caixinhas, em anúncios. Era o amor pela fama que, ironicamente, o levou direto para o túmulo. Depois de contar o fim, Brás decide que, para a gente entender o homem cínico que ele se tornou, a gente precisa voltar para o começo, bem lá para a infância dele. E que infância, hein? Aos 5 anos, ele já tinha fama de menino diabo. Ele mesmo se descreve como mau, indiscreto, arteiro e teimoso. Um retrato nada bonito, mas que ele apresenta com um orgulho meio perverso. Vamos ver alguns dos grandes feitos dele. Ele não era só levado. A crueldade dele tinha alvos. Ele quebrou a cabeça de uma escravizada por causa de um doce e, de forma ainda mais reveladora, usava um menino escravizado, o Prudêncio, como se fosse o cavalo particular dele. Isso não é só travessura de criança, né? É o retrato de um menino mimado e privilegiado, moldado pela brutalidade de uma sociedade escravocrata, onde os caprichos dele eram lei. E a reação do pai a tudo isso? Deu bronca? Castigou? Que nada. Era pura admiração. Chamava ele de brejeiro com um sorriso, reforçando que o comportamento dele não era só aceitável, mas era uma prova de um espírito robusto. É assim que se formam Brás Cubas. Da infância mimada, a gente salta para a juventude. E nenhum episódio resume melhor a vida de vaidade, paixão e desilusão do Brás Cubas do que o primeiro grande e desastroso caso de amor dele. Ele conhece Marcela, uma cortesã espanhola que era deslumbrante e, como ele descobre rapidinho, caríssima. Ele se apaixona perdidamente e mergulha de cabeça num relacionamento que era movido por paixão e, talvez principalmente, por dinheiro. O romance dos dois durou exatamente 15 meses. Um período intenso, cheio de paixão, de ciúmes e de gastos assim absurdamente extravagantes. E o preço desses 15 meses? 11 contos de réis. Gente, isso era uma fortuna, mas uma fortuna mesmo para a época. E era um dinheiro que ele conseguiu enganando o pai, a mãe e acumulando dívidas enormes sem sentir um pingo de remorso. Essa é a famosa conta que o Brás faz do romance dele. Ele não tem ilusões, sabe?
Ele entende perfeitamente a natureza comercial do amor que recebeu. É uma das frases mais cínicas e ao mesmo tempo honestas da literatura. E quando o dinheiro acaba e o pai decide mandar ele para a Europa para ver se toma jeito, ele implora para Marcela não o abandonar. A resposta dela é fria, direta e encerra o caso com perfeição. Não me amole. No fim, ele recebeu exatamente aquilo pelo que pagou. Mas a história do Brás Cubas é tão importante quanto a forma como ele a conta. O estilo do romance é tão revolucionário quanto o narrador. O próprio Brás descreve o livro como escrito com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. É essa mistura de humor e tristeza, de comédia e de filosofia, que é a essência da obra. Ele não só narra a tragédia da existência humana, ele ri dela. O Machado de Assis usa técnicas que só iam virar moda décadas depois. Ele joga a narrativa linear pela janela, pulando no tempo conforme dá na telha. Ele para a história o tempo todo para conversar diretamente com quem está lendo, quebrando a quarta parede. Cria capítulos super curtos, às vezes de uma frase só, e se perde em divagações sobre tudo o que é assunto. O resultado é anárquico, brilhante e incrivelmente moderno. Perto da morte, o Brás tem um delírio em que a própria natureza aparece e solta esta frase assustadora. Grande e lascivo, espera-te a voluptuosidade do nada. A ideia de que o nada pode ser uma forma de prazer resume perfeitamente o humor sombrio e filosófico do livro. E aqui a gente chega na grande conclusão do Brás. Quando ele vai botar na balança os prós e os contras da vida dele, ele descobre um saldo surpreendente. Ele não teve filhos, então não passou adiante o legado da miséria humana, e não conquistou nada de grandioso. O saldo final é 0. E, para surpresa dele, ele se considera vitorioso por isso. O que deixa a gente com uma pergunta. E se o maior prêmio na vida não for o que se conquista, mas o que se evita? E se o verdadeiro sucesso for sair do jogo sem deixar dívidas nem créditos?